Eu descobri que eu tava com câncer aos 29 anos, quando eu tinha apostado todas as minhas fichas para recomeçar minha vida em outro país. Bom, se você não me conhece, meu nome é Viviane. Eu sempre gostei de compartilhar a minha vida. Eu acho que a vida ela é uma arte. E a gente tá aqui cada um pintando o seu quadro. Eu acredito que um dia a gente vai ser cobrado pelo que a gente entregou de valor e construiu na Terra. Então, contar histórias onde Deus é engrandecido, onde eu aprendi algo que mudou e transformou a minha evolução, é o que tem sentido pra mim. Porque eu confesso que é muito difícil falar disso. Muito difícil por alguns motivos. O primeiro, eu não quero que ninguém sinta dó de mim. Quando a gente fala assim, ai, câncer e tal, já vem, ai, coitado, não quero. Não quero. Segundo ponto é, eu não queria olhar para trás. Quando eu descobri esse câncer, que foi dia 29 de abril de 2023, vai fazer um ano ainda, é muito recente, foram momentos muito, muito difíceis. E olhar para trás ainda é muito difícil para mim. Reviver as emoções, reviver o que aconteceu, como foi cada etapa, é difícil. Mas eu acredito que falar sobre isso seja uma forma de me libertar. Talvez de curar isso dentro de mim, essa dor de olhar para trás. E eu realmente acredito que a minha história tem potencial de ajudar outras mulheres. Além de poder ajudar... Nossa, tem uma poeira voando aqui, desculpa. Além de poder ajudar outras pessoas que passam por essa situação, que é uma situação muito delicada. Quando alguém que você conhece tem câncer, você sofre junto. Não é só o paciente oncológico que sofre, mas a família, os amigos, as pessoas que amam aquela pessoa sofrem junto. E o terceiro, eu estava com muito medo das críticas e do julgamento. Em vários sentidos. Em alguém falar, ela tá falando sobre isso porque ela quer ganhar curtida em cima disso. Gente, pelo amor de Deus. Tem outros 1000 jeitos de ganhar curtida e não expondo aqui que eu tive uma doença horrível e que passei momentos horríveis na minha vida. Então, é muito difícil falar sobre isso, mas eu realmente acredito que tem um propósito maior. Então, eu vou compartilhar com vocês. E para isso, a gente precisa voltar no começo. Essa semana vai sair aqui no canal, durante o tratamento, quando era possível, eu filmei várias etapas e vários momentos. Essa semana começa a sair isso aqui de episódio. Como a gente teve lá no Canadá os episódios da nossa mudança, essa semana a gente começa uma segunda temporada. Mas eu acredito realmente que são formatos de vídeos diferentes. O vídeo que vai sair essa semana, vocês vão conseguir ver mais de perto como era. A Viviane que passou por aquele momento na intensidade é diferente da Viviane de hoje. Teve dias, por exemplo, que eu achei que eu ia morrer, que a minha vida tinha acabado, que eu era, meu Deus, a maior azarada do mundo, que Deus tinha me abandonado. E aí hoje, né, depois que isso acabou, que pra glória de Deus eu estou curada, que passou, eu tenho uma visão diferente sobre isso. E eu acredito que foi uma experiência que transformou a minha vida em vários sentidos. Além disso, o que eu gravei, o que eu consegui gravar, são de momentos de quando a gente já estava aqui no Brasil e eu já estava para começar o tratamento. E o que eu vou abrir para vocês aqui nesse vídeo é de antes. Quando eu realmente descobri, eu estava no meu ano offline. Eu fiquei um ano fora das redes sociais, eu já relatei isso aqui no canal. Então, eu não tava postando nada, não compartilhei aquilo naquele momento. Quando eu voltei a gravar e contar as coisas, ainda assim, durante de tratamento, eu não tava nas redes sociais, eu passei todo o tratamento offline, mas quando eu descobri a notícia eu não tinha nem cabeça pra gravar nada. Gravar era a última das minhas preocupações. Então vamos voltar do começo. Em agosto de 2023, já fazia um ano e meio que eu e o Danilo estávamos morando no Canadá. Pra quem não sabe, a gente casou num dia e embarcou no outro, tá? Não vou me atrever a dizer datas aqui, porque eu sou uma pessoa horrível com datas. Mas a gente casou e embarcou pro Canadá, então a gente teve, né, todos aqueles desafios de recém-casado. Já era uma adaptação de cultura. A adaptação do casamento, tava tudo acontecendo, tava surtando, né? Mas graças a Deus deu tudo certo. Graças a Deus eu casei bem, então a gente conseguiu se adaptar. A gente leva muito no nosso relacionamento a conversa, a troca, e isso ajudou muito nesse momento que tava sendo muito difícil pra ele e muito difícil pra mim. Em agosto de 2023, já fazia um ano e meio que a gente tava no Canadá. Tinha muita coisa acontecendo, porque tinha toda aquela pressão da imigração, do processo. Nós, como muitos outros imigrantes, achávamos que era um caminho mais fácil do que se mostra de fato quando você chega lá, o caminho até o PR. Então existem vários caminhos, esse não é um vídeo sobre imigração. Depois eu posso falar sobre isso, sobre o nosso processo em específico, mas esse não é um vídeo sobre isso. Então a gente estava muito tenso com tudo que estava acontecendo. O mercado canadense estava passando por uma instabilidade de empregos. Isso refletiu diretamente no nosso processo de Alemae. Tudo acontecendo ao mesmo tempo, não tinha tanto trabalho, a gente estava longe da família, longe dos amigos. Existia muita pressão. E eu comecei a ter um sangramento fora do período menstrual. Até então, o meu período menstrual ele sempre foi certinho.
3 dias bonitinho, começou, acabou e tá tudo certo o sorvetinho. Então, quando eu comecei a ter esse sangramento, obviamente eu fiquei muito preocupada. E eu procurei a minha médica lá no Canadá. Liguei, falei, doutor, eu tô tendo sangramento, tô preocupada, tananã, tananã. Conversei com uma amiga minha, Nicole, que também é médica aqui no Brasil. Mas ela totalmente no escuro, eu não tinha exame, ela não sabia como estava meu quadro de saúde, ela não conseguia ajudar muito, né? E nesse momento. E a médica me disse assim: olha, Viviane, esse sangramento deve ser porque você trocou o seu anticoncepcional. A gente trocou recentemente, é normal ter alguns escapes e é normal, vai demorar alguns meses para estabilizar. E eu continuei tendo esse sangramento. Então, passou agosto, passou setembro, passou outubro. E o sangramento não parava e começou a intensificar de uma maneira que era realmente uma hemorragia. Cara, eu comecei a ficar desesperada, porque se a gente comparar o meu ciclo menstrual como era, o que isso se tornou, eu tinha sangramentos com coágulos de sangue gigantescos. Eu tava assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Então, quando chegou dezembro e o sangramento não tinha parado, eu tinha convicção de que tinha alguma coisa errada com o meu corpo. Convicção. Eu tava precisando usar vários absorventes no dia. Eu falei, não, tem alguma coisa errada. E aí, obviamente, eu recorro ao Dr. Google, né? E dá várias coisas. Que podia ser endometriose, que podia ser isso, que realmente podia ser por conta do remédio. Mas uma coisa era clara, eu precisava fazer um Papa Nicolau naquele momento. Eu tinha que fazer. Como assim? Tem alguma coisa acontecendo. Isso foi em dezembro, onde eu cheguei ao meu ápice. E eu liguei pra clínica que eu passava com essa doutora. Eu falei, doutora, o sangramento não parou. Eu tô com hemorragia e eu tô super assustada. E era final de ano, aquela coisa. Final de ano, gente, é final de ano em todo lugar, tá? Então, final de ano, no que vem a gente vê isso e tal. Em janeiro eu voltei. E eu fiz um Papa Nicolau. E foi um exame muito difícil de fazer. Porque eu já sentia dor naquele momento. Nossa, como é difícil ela disso. Eu já sentia dor. O sangramento, ele não era contínuo. Eu não tinha hemorragia há 30 dias. Eu tinha hemorragia alguns dias e parava. Então, assim, tinham 1000 coisas acontecendo. E eu, meu Deus, o que tá acontecendo com o meu corpo? Só que eu comecei a sentir uma dor na pelve, aqui na região do abdômen, e eu nunca tinha sentido aquela dor. E eu falei, cara, tem alguma coisa errada, essa dor não é normal. Mas eu não sabia o que estava acontecendo. E aí eu fui na médica, voltei, ela fez o Papa Nicolau, foi um exame muito difícil de fazer, porque eu sentia dor e porque eu tinha muito sangramento. E aí o que a médica me disse foi, Viviane, vamos esperar o resultado desse exame pra gente ver o que tá acontecendo, mas realmente pode estar acontecendo alguma coisa, porque isso não é normal. E isso foi no final de janeiro já. Eu não vou lembrar as datas exatas aqui, porque, gente, tava tudo embaranhado de emoções naquele momento. Quando foi fevereiro, os tios do Danilo foram visitar a gente no Canadá. Eles moram nos Estados Unidos, foram visitar a gente. Eu sou uma pessoa que, ao mesmo tempo que eu tenho uma vida muito pública, porque eu falo muito da minha vida, eu falo muito o que eu quero que as pessoas saibam. E todos nós somos assim e tá tudo bem. Obviamente, existem desafios e coisas que eu passo dentro da minha vida que eu não vou abrir elas agora. Eu vou passar e quando eu passar eu trago isso aqui para as pessoas, como o que eu aprendi, o que eu poderia ter feito diferente, e é por isso que eu tô trazendo essa situação. Então, nem pros tios do Danilo naquela época, a gente abriu o que estava acontecendo. Porque eu não sabia o que estava acontecendo. Eu realmente precisava esperar para entender o que estava acontecendo. E nem para minha família. Porque vocês acham mesmo que eu ia pilhar os meus pais, a minha sogra aqui do outro lado do mundo, sem saber o que estava acontecendo? Não. Então tava todo mundo no escuro. Até a gente estava no escuro. Quando foi fevereiro, me ligaram direto de um hospital. Hospital da Mulher lá de Toronto. E aí eles me ligaram e falaram, olha, Viviane, a gente recebeu aqui o resultado do seu exame e a gente precisa que você venha até o hospital. A moça no telefone me explicou. Eu falei, tá, mas você precisa por quê? Eu já fico desesperada, né? Eu ainda me lembro que naquele dia eu tinha ido levar a Maisie no veterinário. Então quando eles ligaram, eu tava no meio da recepção do veterinário e ela só me disse assim, olha, a gente detectou no seu Papa Nicolau que você tem uma lesão de nível 2, se eu não me engano. Acho que era isso. E eu falei, tá, mas o que isso significa? E tá lá, não, calma, a gente ainda não sabe, a gente precisa fazer outro exame para conseguir te dar a resposta e saber o que a gente precisa fazer. Naquela época eu conversei com uma amiga, a Bruna. A Bruna eu sempre falei muito de tudo com ela, então eu abri pra Bruna o que estava acontecendo. Falou, amiga, vai lá, faz o exame, fica calma, porque não tem como a gente saber ainda. Eu fui chamada no hospital para fazer um outro exame, uma colposcopia. E aí eu fiz esse exame, eu tinha muito medo, porque você vê 1000 relatos horríveis, mas foi tranquilo. Fiz o exame, falou, ó, Viviane, volta agora e vamos esperar o resultado do exame, porque não tem como a gente dizer nada sem o resultado do exame, tá bom. Nesse dia a médica fez perguntas pra mim, porque o hospital que eu tinha ido era um hospital público, mas ela perguntou, ela falou como é seu status, o que tá acontecendo, expliquei pra ela a nossa situação,
que ainda poderiam demorar alguns meses para regularizar e tudo mais. Ela falou, olha, vamos esperar o resultado do exame, mas eu não sei se a gente vai ter esse tempo. Mas eu sou uma pessoa extremamente otimista. Eu falei, não, imagina, ela nem sabe do que ela tá falando, nem tem como saber, vamos esperar. Eu tava tentando já aplicar isso de não me preocupar previamente, de viver um momento de cada vez, todas essas coisas, sabe? Saiu o resultado da colposcopia e eu tinha que voltar no hospital. Quando eles ligaram várias vezes pedindo pra realmente eu ir e tal. Tá bom. Eu falei, não, Danilo, falei, não, só vou pegar o resultado do exame, vai ser super tranquilo. Eu lembro que eu tinha trabalhado aquele dia. Então eu saí do trabalho e fui pra lá. Eu tava trabalhando num shelter. Shelter são abrigos. Eram abrigos de mulher. Eram várias escadas, eu carregava peso o dia inteiro, sabe? Porque tinha que tirar os lixos. Tava assim uma coisa. Era um trabalho que exigia muito esforço físico. E eu cheguei na médica. E a médica falou: olha, hoje a gente vai fazer um procedimento que chama CAF. Obviamente lá tem um outro nome, que eu não vou lembrar agora. Vou colocar. A gente vai fazer um procedimento pra gente tentar, porque você tá com uma lesão no colo do útero, e a gente vai tentar remover essa parte que tá lesionada. Esse procedimento aqui no Brasil é um procedimento cirúrgico. Lá no Canadá, esse procedimento é um procedimento cirúrgico, só que eles não levam igual a gente leva aqui, né? Aqui interno, nada disso. Eu não fiz nenhum exame. Eles já me levaram pra uma salinha. Era uma salinha que era como se fosse um mini centro cirúrgico. Pediram pra eu tirar a roupa, colocar a roupa de hospital e esperar que a médica ia vir. Eu não tive nem anestesia. Lá eles fazem esse procedimento como se fosse congelando a região do colo do útero. Então eles inserem, ou não sei como chama, né, mas o material, congelam aquela região. Eu não senti nada, eu não senti dor, eu não senti nada. Fizeram a CAF, retiraram aquela parte e falaram, vamos mandar para biópsia. Só que naquele momento, quando a médica estava fazendo aquele procedimento, e nós mulheres sabemos, eu estava lá deitada na mesa do médico, de pernas arreganhadas, aquela posição super agradável de frango assado. A médica olhou pra mim na mesa, ela tirou, né, o rosto do meio das minhas pernas e olhou e falou, olha, pelo que eu tô vendo aqui, você está com câncer. Gente, na mesa, eu comecei a chorar. Tipo assim, câncer? Assim, câncer. E ela saiu. E aí a residente e a enfermeira ficaram comigo na sala, a residente me ajudou a levantar, a residente teve uma conversa assim, foi uma pessoa incrível. Olha, calma, eu sei, você fica preocupada, você realmente é muito jovem, você tem 29 anos, mas isso não é o fim do mundo, tem tratamento, a gente ainda não tem certeza. Você acalma, conversa com seu marido, conversa com sua família, começa a pensar num plano de ação pra isso, porque o tratamento aqui é muito caro, e vamos esperar o resultado da biópsia. E eu chorava. Eu lembro que eu andava muito de bicicleta lá em Toronto. A gente fazia assinatura de um acesso de bike que tinha ponto pela cidade toda, igualzinho que tem aqui em São Paulo. E eu peguei a bicicleta e eu lembro de ir chorando pra casa do caminho inteiro, secando as lágrimas e chorando. Falando, como que eu vou falar isso pro Danilo? Se vocês me perguntarem como foi aquela conversa aquele dia com o Danilo, eu não faço a menor ideia. Eu realmente, eu não lembro. Eu não consigo nem lembrar da reação dele. Depois, conforme os dias foram passando, eu fiquei um pouco mais calma, né? Eu conversei com os meus pais de uma forma mais leve, né? Pra não pôr tanto peso em cima daquilo. Eu conversei com a minha amiga, a Bruna. Eu conversei com uma outra amiga, a Raquel. E fui tentando acalmar aquela sensação, aquilo que estava acontecendo. E eu realmente não queria acreditar que era isso. Eu queria acreditar que a médica deve ser preconceituosa contra latinos. Olha o nível de desespero, eu nem vou colocar ignorância, eu tava desesperada, eu realmente não queria acreditar naquilo. E eu tinha muita fé. Até receber a biópsia eu não tinha certeza, eu não ia tomar aquilo como verdade. Eu tenho câncer. Mas a recomendação naquele momento foi, para todas essas suas atividades, não é pra fazer academia, não faz correr, não faz nada. Você vai parar porque a gente não sabe que você tem, você precisa de repouso o máximo possível. E foi aquilo que eu fiz. Eu saí do trabalho, eu fiquei em casa, cabeça fritando, e aí existia aquilo, né? Eu não queria fazer planos pra retornar ao Brasil pra vir me tratar, porque eu não queria aceitar que eu tinha aquilo, eu queria pensar positivo, só que em contrapartida o meu corpo dava muitos sinais. Eu tinha hemorragia, eu sentia muita dor aqui na região da pelve, umas pontadas, umas coisas assim muito estranhas, eu não consigo nem explicar essa dor. Até dentro do próprio canal da vagina eu sentia dor. E eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? E eu esperei até dia 30. E a gente conversou com os tios do Danilo, que são essas pessoas maravilhosas que tinham ido visitar a gente, e eles pediram pra acompanhar a gente por telefone na consulta no dia 30. E no dia 30 eu voltei ao médico. Eu me lembro que aquele dia eu tava assim, numa ansiedade que eu não consigo nem explicar pra vocês. Eu tava nervosa, tava ansiosa, tava com medo, eu tava chorando, tava um pânico, assim, em várias etapas, sabe? Eu brigava com o Danilo antes de sair de casa por bobeira, eu tava uma pilha. E a gente chegou no médico, eu lembro de sentar na sala e eu tremia, gente, as perninhas assim tremia até chegar a hora de ser chamada.
E eu fui chamada, chamou eu, pediu pro Danilo entrar junto, já veio a médica, veio a enfermeira. Ela perguntou se a gente queria um intérprete, mas eu falei que não, só que ela falou, não, vamos colocar um intérprete porque você tá muito nervosa, eu preciso realmente que você entenda tudo. Aí o Danilo falou pra ela que os tios dele estavam na linha, que são pessoas que são muito importantes pra gente, se eles poderiam participar da consulta, ela disse que sim. E aí ali ela me disse, olha Viviane, chegou o resultado da sua biópsia e realmente você está com câncer, você tem um carcinoma maligno e você precisa de tratamento imediato. Claro que eu tinha feito as minhas pesquisas. Ao mesmo tempo que eu tentava não mergulhar naquele universo, eu queria pesquisar também, porque eu não sabia. Eu não queria chegar no escuro, ouvir alguma coisa e aí eu começava a pesquisar aquele pânico, porque eu via 1000 coisas que eu não queria ver. Eu já imaginava que poderia ser aquilo devido às minhas pesquisas. Então, quando ela disse que eu estava com aquilo, com câncer, a minha pergunta para ela foi, doutora, eu ainda vou poder engravidar? E a resposta dela foi, Viviane, você precisa estar viva para engravidar. Agora você precisa pensar em estar viva. Ela disse várias coisas pra gente aquele dia, de quais eram os possíveis tratamentos, o que a gente precisava fazer, qual era a origem de tudo aquilo. E se você tá nesse vídeo e você não sabe, o câncer de colo de útero, ele é causado por HPV. HPV é um vírus sexualmente transmissível e hoje 80% das pessoas que têm uma vida sexualmente ativa têm esse vírus. É muita coisa, gente. 80% das pessoas. Quer dizer, esses 80% vão ter câncer? Não. O que determina se a pessoa que tem HPV vai ter câncer, vai desenvolver o câncer de colo de útero? No caso da mulher, né? Só Deus sabe. Porque o que é o câncer? São as células que se mutam e desenvolvem o câncer. Então você pode ter o HPV, talvez, e muita gente tem, e nunca ter câncer de colo de útero. Ou você pode ter o HPV, ter a lesão, que eu já tinha lá, né, quando eu descobri, já tava com lesão grau 2 ou 3, não lembro exatamente, fazer a CAF e a CAF já resolver, porque a CAF ela tira a ferida do colo do útero. Ela faz tipo um conezinho, né, ela entra como um cone para remover aquela ferida e não permitir que as células avancem ao ponto de desenvolver um câncer de colo de útero. Então eu tenho amigas que tenham HPV, fizeram a CAF e que ficou tudo bem. Tem mulheres num grau antes que faz ali a cauterização e fica tudo bem. E daí vem a importância de você fazer os seus exames ginecológicos todos os anos. Eu sempre fiz. Ano após ano. Antes de embarcar para o Canadá, eu fiz. O problema é que lá no Canadá, eles têm como cultura fazer o Papa Nicolau a cada 2 ou 3 anos. Então não é um exame que eles fazem todo ano, igual aqui no Brasil. Talvez tivesse feito lá no primeiro ano, eu teria descoberto a tempo para conseguir tratar. Porque pode ser que você tenha o HPV e você passe anos e daqui, sei lá, 10 anos, esse HPV consegue multar a célula e se transformar num câncer de colo de útero. E pode ser que não, que você tenha a vida inteira o HPV e que fique lá adormecido e que nunca desenvolva isso, que é o que acontece com muita gente. Ali foi muito difícil pra mim, porque obviamente desperta muitas emoções. Eu sou uma pessoa que cresci dentro de um lar cristão, com regras e comportamentos que eu deveria ter. Durante a minha juventude eu fui curtir o mundo, eu fui aproveitar a vida, eu fui viver outras coisas. Então existiam crenças dentro de mim muito enraizadas que acusavam aquela Viviane que ela era culpada disso. Consegue entender? Além disso, eu passei por um relacionamento muito conturbado que acabou devido a uma traição. Então, eu me questionava se veio daí. Gente, existia tanta coisa na minha cabeça. Eu tava um emaranhado de emoções, de dúvida, de medo. Mas a minha preocupação naquele momento era se eu podia engravidar. Eu tenho muita coisa pra contar pra vocês ainda, mas eu não vou conseguir contar tudo isso só num vídeo, porque senão ele vai ficar com 2 horas. Mas aquele dia, no dia 29 de abril de 2023, foi confirmado que eu tinha um câncer de colo de útero, um carcinoma maligno, e que eu precisaria de tratamento. Ali eu não sabia como que tava, se tinha outras partes do meu corpo que podia já ter câncer, se eu ia ter que fazer cirurgia, se eu teria que tirar o útero, se eu ia ter que fazer quimioterapia, radioterapia. Eu não imaginava o que viria a seguir. E eu não conseguia fazer nada disso no Canadá, porque a gente ainda não era residente permanente. Então daí que veio a nossa mudança às pressas. No canal tem os vídeos da nossa mudança. Aquilo eu quis documentar, eu consegui gravar, e ali eu ainda não conseguia falar sobre o que tá acontecendo.
Então hoje, quase um ano depois, eu tô começando a abrir pra vocês o que foi. Foi assim que eu descobri. Esse vídeo ele é um alerta. Olhem pro corpo de vocês, mulheres. Façam os exames. Durante o tratamento, eu vou abordar isso aqui nos próximos vídeos. Eu conheci várias mulheres na mesma situação que eu. Algumas delas passaram a vida inteira sem nunca fazer um exame ginecológico. Isso é muito sério. Isso não é brincadeira. Isso mata. E mata muitas mulheres. Esse vídeo é um alerta. Quero compartilhar minha história com tanta vulnerabilidade e exposição pra você, porque eu sei que ela tem o potencial de te despertar para que você não tenha que passar pela mesma coisa que eu passei. Eu vejo você no próximo vídeo.